Meus amores, vocês já ouviram falar em gluteoplastia? Nada mais é do que prótese de silicone no bumbum. E é indicado para todos aqueles que querem aumentar ou modelar o bumbum. Por isso eu convidei o Dr. Evaldo Ogata, que é cirurgião plástico, para tirar todas as nossas dúvidas sobre essa cirurgia. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, um prazer receber você pela primeira vez aqui, viu? Muito obrigado. Doutor, a gente nos últimos dias ouvimos muito falar de doutor bumbum, de mulheres que fizeram, teve uma que até acabou vindo a óbito, né? Por conta de cirurgia plástica no bumbum. Por que toda essa polêmica em volta da cirurgia plástica no bumbum? O grande problema é que esses procedimentos foram realizados de forma inadequada, com profissionais inadequados, sem treinamento, em locais inadequados e utilizando material inadequado. Então, quando acontece isso, é uma série de fatores que podem culminar num acidente, inclusive com morte. Entendi. Então, quando você vai fazer um procedimento, seja um preenchimento ou seja uma cirurgia plástica, o ideal é procurar um cirurgião plástico. E tem muita procura dessa cirurgia de prótese no bumbum, doutor? Tem, porque é uma cirurgia que é uma mania nacional, né? A brasileira gosta de ter bumbum bonito, projetado. É verdade. Brasileira gosta, a maioria já tem, não é, doutor? A maioria das brasileiras. A única coisa que é diferente dessa cirurgia é que as pacientes que fazem cirurgia de prótese de mama, elas costumam falar. E as pacientes que fazem cirurgia de prótese de glúteo, às vezes não comentam. Mas as pessoas, quando olham, veem que ficou bonito. Mas é bastante procurado, então? Também tem bastante cirurgia. E homens também procuram? Também temos. É uma frequência um pouco menor, mas em torno de cada 10 próteses que a gente coloca, 2 ou 3 são homens. Os homens também se preocupam. Mais vaidosos também, com certeza. Né? E quando que ela é indicada, doutor? Então, a prótese de glúteo, ela serve para projetar, para dar volume. É quase a mesma indicação da prótese de mama. Então, aquela paciente que tem um bumbumzinho um pouquinho mais inibido, um pouquinho menor, murchinho, e quer aumentar o volume, então coloca a prótese de silicone. E resolve para casos de bumbum caído? Não. Também? O bumbum caído é diferente, porque aí você tem flacidez de pele. Entendi. Então, por exemplo, aquelas pacientes que têm um emagrecimento muito grande, ou faz até uma cirurgia para emagrecer, de gastroplastia, e o bumbum fica caído. A prótese, ela ajuda, mas não consegue levantar o bumbum. E não tem como daí fazer igual uma pexia de mama? Isso, uma pexia de mama. Tem também, mas... Tirar a pele e colocar Isso. Aí, nesses casos, nós tiramos a pele, colocamos a prótese e aí sim levanta o bumbum. Então tem jeito, mesmo se o bumbum for caído, tem solução. Tem solução. O único senão é que quando você levanta a pele e tira a pele, você faz uma cicatrizinha. Na prótese de glúteo, só para aumentar o volume, a cicatriz fica bem no sulco interglúteo e não aparece, nem com biquíni, nem às vezes... É embaixo a cicatriz? Não, onde bem no meio. É no meinho. Bem no meinho. Então, no risquinho do meio. Bem no cofrinho. No cofrinho. A cicatriz, fica escondida no cofrinho. Entendi. Pronto, não aparece. Doutor, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Tem alguma contraindicação? Não, a contraindicação é a contraindicação da cirurgia plástica. Pacientes que tenham boa saúde, que os exames estejam normais e não tenham nenhuma doença autoimune, podem fazer a cirurgia de prótese. E os tamanhos? Eu vi que você trouxe dois formatos diferentes. Nós temos 2 moldes aqui, ó, se a produção quiser mostrar. Tá, vamos mostrar. Essa é uma prótese redonda. Né? Normalmente, nós utilizamos a prótese redonda nas pacientes que são mais brevilíneas e o bumbum mais estreitinho. Certo. Nas pacientes que são mais altas e têm o bumbum mais alongado, nós usamos a prótese oval. Né? Ela pode ser usada assim ou assim, dependendo de aonde você quer projetar. Entendi. Né? E são só esses 2 modelos? Normalmente esses 2 modelos que a gente usa. E os tamanhos são esses? Não, o tamanho é como... igual o silicone. Exatamente. Você examina a paciente. E daí pode ser 200 ml, exatamente. 300 ml. E aí, você, dependendo do físico, do tamanho e da estrutura do glúteo, você escolhe uma prótese um pouco menor ou um pouco maior, dependendo do que a paciente quer. É claro que a gente sempre comenta com as pacientes que não deve exagerar. É como prótese de mama. Não adianta. Alguns anos atrás nós tivemos uma moda de próteses grandes. Todas as pacientes queriam próteses grandes e enormes. Aí foi ficando cada vez maior e hoje a gente tem muita paciente arrependida que quer trocar por uma menor. Porque ficou muito grande, parece que fica gorda, a mama pesa. Então, a prótese de glúteo é para a paciente ficar bonita.
Tá. Né? Não é para parecer que tem uma prótese. Doutor, só abrindo já que você falou disso, abrindo um gancho aqui, um parênteses que não tem nada a ver com a prótese de bumbum. Essas pacientes que que o doutor comentou, que tiveram próteses muito grandes e agora querem diminuir, dá ou tem que tirar a pele também? Se tiver muito excesso de pele, tem que tirar a pele. Esse que é o problema, né? Tá, mas voltando agora na prótese de bumbum. Certo. Como que é a cirurgia? Vamos falar da cirurgia em si, doutor. Tá. Como é que funciona? Então, hoje, a prótese de glúteo se faz num ambiente hospitalar, né? Tá. Com centro cirúrgico. Nada de clínica de estética, gente, pelo amor de Deus, né? É uma cirurgia plástica, uma cirurgia séria, né, doutor? Então, desde que seja no centro cirúrgico, num ambiente hospitalar, com anestesista, se faz com uma anestesia ou peridural, ou uma RAC, é uma cirurgia rápida, em torno de 1h30. Nossa, é rápida mesmo. Rápida. A paciente fica internada durante um dia, passa uma noite na clínica ou no hospital, onde ela for fazer a cirurgia, e no dia seguinte ela vai embora para casa. Tá. E como é que é esse pós-operatório aí no dia seguinte? Em 30 dias a paciente está completamente recuperada. Tá? Já pode fazer tudo? Tudo, exercício, atividade física, sentar, atividade sexual, sem problema nenhum. Tá. Inclusive, quando você faz uma prótese de glúteo, as pacientes perguntam muito, eu posso sentar, eu posso deitar, eu tenho que ficar de bruços 30 dias? Não tem necessidade. Se ela estiver confortável deitada, pode deitar de bruços, ou sem problema nenhum. Tá. Né? Tem alguns cuidados nos primeiros dias na hora de sentar, isso a gente explica também. Né? Fica sem sentar? Não fica sem sentar. Nem nos primeiros dias, Nem doutor? nos primeiros dias. Pode sentar. E o cuidado no exercício, na atividade física, nas primeiras semanas ou nos primeiros meses, o ideal é que a paciente evite fazer agachamento, exercício com agachamento. Entendi. Porque aí força um pouquinho a prótese. E aquelas cintas modeladoras que todo mundo usa depois da cirurgia? A paciente também vai usar uma cinta que vai proteger ela dessa movimentação. Então essa cinta não pode ser muito apertada, é uma cinta para dar conforto para a paciente. Tá? Durante 30 dias também ela vai usar essa cinta. E doutor, tem que trocar depois de alguns anos essa prótese? Normalmente a prótese de glúteo, como a prótese de mama, hoje ela tem uma validade sugerida em torno de 20 anos. Ou seja, a paciente faz a cirurgia e depois de 20 anos pode ter que trocar. Mas se passar os 20 anos e essa paciente fizer o seu exame anual, que é um ultrassom, ou uma mamografia no caso da mama, ou uma ressonância no caso da prótese glútea, e essa prótese estiver normal, não tem necessidade de trocar, ela pode passar 21, 22, 25, 30 anos sem problema nenhum. O que acontece é que algumas pessoas hoje dizem que a prótese é vitalícia. Né? Não existe coisa vitalícia. Eu acho que o cuidado que a paciente precisa ter é ela fazer esse controle anual. Desde que faça esse controle anual e os exames estiverem normais, não tem problema. Doutor, pode ter rejeição? Ora, o silicone, a prótese de silicone, dificilmente dá rejeição. O que pode acontecer é ter um processo infeccioso ou uma coisa que se chama cápsula, que é uma reação do organismo à prótese. Né? No caso da infecção, não tem jeito, tem que ser retirada, trata e depois coloca outra. Né? No caso da cápsula, que é bem raro na prótese de glúteo, aí tem que trocar a prótese. É uma cirurgia dolorida no pós-operatório, doutor? Antigamente ela era mais dolorida, porque era uma cirurgia que demorava mais. Hoje, com as técnicas modernas, como a cirurgia é muito rápida, ela é bem tranquila. Então, a paciente faz a cirurgia, tanto é que praticamente depois de 1 ou 2 dias ela está deambulando normal. Que beleza, gente. Olha, a medicina aí avançando cada vez mais a nosso favor, né? Graças a Deus. Ainda bem, né? Doutor, e aquelas pessoas que colocam gordura no bumbum? Às vezes está fazendo uma lipo, já tira ali do próprio corpo e injeta para modelar. É o mesmo resultado de uma prótese de silicone? Não. A prótese, ela dá uma projeção um pouco melhor do que o enxerto de gordura. Né? É claro que são 2 processos diferentes. Na prótese, você consegue modelar muito melhor o formato que você quer e o volume que você quer colocar. No enxerto de gordura, um pouco desse enxerto que nós fazemos, ele é reabsorvido. Né? Então, a paciente coloca o enxertinho
e aproveita a gordura que tem, não tem as complicações dos produtos que não são dela mesmo, né? Mas uma parte desse enxerto é reabsorvido. Mas também dá um resultado bom, daquelas pacientes que não precisam uma projeção tão grande. Ou seja, a gente faz um efeito somatório, que a gente chama de lipoescultura. Entendi. Tira um pouquinho da alça, que é aquela lateralzinha, a pochetezinha, e aí coloca no bumbum. Então você soma um pouco mais da depressão lombar, né? Aumenta a depressão lombar e aumenta a projeção do glúteo. E fica com também o corpo funciona, diferente. exatamente. Só isso. E em alguns casos, nós associamos a lipoescultura, que é a lipo, para retirar a pochetinha, a prótese de glúteo, e ainda fazemos um pouquinho de enxerto de gordura, principalmente naquelas regiões laterais, a paciente tem aquele fundo do lado aqui. Sei. Então aí fica um resultado mais harmonioso. Olha, e dá para fazer tudo numa cirurgia só? Dá para fazer tudo numa cirurgia só. Que bacana. Doutora, a gente tem pergunta aqui no WhatsApp, a Alessandra Soares. Ale, obrigada pela sua pergunta, querida. Ela está perguntando se pode colocar com 18 anos. Ale, qualquer cirurgia plástica, você tem que ter uma idade mínima. Com 18 anos você pode fazer. Agora, o que você precisa fazer é uma avaliação com o cirurgião plástico, para ver se realmente você tem uma hipotrofia do glúteo, para pôr a prótese, tá certo? É igual a prótese de mama. Muita gente me pergunta, com quantos anos pode pôr a prótese de mama? Desde que a paciente tenha uma mama que já se desenvolveu, então você pode pôr a prótese. Então não adianta fazer prótese de mama com 15, 16 anos, porque aquela mama ainda vai se desenvolver. Então, às vezes, com 18 anos, o adolescente ainda não tem o corpo formado. Então, talvez não seja a hora de fazer a prótese de glúteo. Mas um cirurgião profissional examinando vai falar, olha, não, realmente você tem um caso, o seu glúteo é hipotrófico, seu bumbum é pequenininho, seu corpo já se formou, não vai mudar mais, pode fazer. Tá. Olha só, o Vinícius mandou uma pergunta aqui pra gente também. Ele diz o seguinte: gostaria de saber sobre a cicatriz da remoção de pele do bumbum, porque ele já escutou que ela é reta nas costas, essa cicatriz. E pelo que ele entendeu que o doutor falou, é no meio ali, no cofrinho. Isso. Ele quer que esclareça bem isso pra ele. É o seguinte, quando você coloca a prótese de glúteo, a prótese do bumbum, o corte é realmente no cofrinho, bem ali no meio. Então a cicatriz não aparece. Quando você tem que ressecar a pele, vai depender aonde a paciente tem mais flacidez. Então pode fazer um cortinho no sulco glúteo, que é a dobrinha de baixo, ou se faz um corte na parte de cima, que é onde fica a calcinha das meninas. Então também com a roupa íntima não vai aparecer. Doutora, eu tô rindo aqui porque eu recebi uma mensagem do Sandro. Ô, Sandro, ele colocou assim: eu gostaria do telefone do doutor pra minha esposa, porque ela é japa e não tem bumbum. Depois a gente passa para você, tá? Depois, terminando o programa, eu já passo aqui, Sandro. Agora, doutor, muitas telespectadoras perguntando aqui sobre valores. Eu sei que a gente não pode falar um valor exato, né? Mas, assim, aproximadamente, doutor. O valor, sabe, é difícil dizer, porque, assim, vai depender se a paciente precisa, às vezes, de uma lipo complementar, se precisa de uma lipoenxertia, se precisa tirar a pele. Entendeu? Isso só analisando na hora, né? Porque exatamente. Às vezes a pessoa acha que só colocando a prótese vai ficar um resultado harmonioso e não fica. Exatamente. Né? Então, ó, gente, vai ter que entrar em contato com o doutor depois. Doutor, pra gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta que eu fiquei aqui na dúvida. Eu falei, faço ou não faço? Mas eu vou fazer. Injeção, quando a gente vai tomar, injeção no bumbum. Quem tem prótese pode tomar? Não. Um dos cuidados que você tem quando você coloca prótese de glúteo é que você não pode mais tomar uma injeção no glúteo. Por duas razões. Uma que vai furar a prótese. O fato de furar a prótese não vai acontecer nada, ela não vai vazar, porque essa prótese ela é muito resistente. Ó. Ela tem uma estrutura diferente da prótese de mama. Ela tem mais resistência. Então, e aí, a injeção, o medicamento que seria para você, ficaria dentro da prótese. Então, quem tem prótese de glúteo vai ter que ter outra opção, ou tomar uma injeçãozinha no braço ou na perna. Doutor, ela é mais grossa, né? Ela é mais consistente, parece. Não, o silicone gel, ele é um pouco mais grosso, que é um gel coesivo também, mas o invólucro dele é mais resistente. Porque a prótese de glúteo, ele tem mais trauma, né? Mais verdade, contato. A pessoa senta, né? Não pode estourar isso daqui de maneira nenhuma. Por isso que ela tem uma durabilidade grande também. Muito legal. Adorei, viu, doutor? Depois a gente responde o pessoal que mandou o WhatsApp aqui, a gente responde logo depois que o programa acabar. Muito obrigada, viu, doutor? Adorei te receber. Eu que agradeço. Obrigada.